Meus queridos e amados irmãos, eu neste momento cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Joel Braga, presido pela graça de Deus a igreja no campo de Curtiçal, Amapá do Maranhão. Quero neste momento louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente Francisco Raposo Soares Filho, bem como o nosso pastor Rosivaldo Cardoso, por esse grande projeto que tem desenvolvido junto à nossa Seadema. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra a todos nessa reflexão de quarta-feira, nessa reflexão diária, ou nesse devocional. E estamos estudando nesta semana uma temática, as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, glorificação final do nosso corpo. Eu começo dizendo nesta manhã que Deus nos proporciona que é honroso sermos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que o Espírito Santo habita em vós? Isto é muito importante, amados, sabermos que o salvo é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, nós vemos ali que Deus sempre foi adorado no tabernáculo, que foi construído naquela época no deserto. E mais tarde, a gente vê do templo construído em Jerusalém, durante o reinado do grande sábio Salomão. Então, o templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava ali, com uma intensidade tão grande que todo o templo se enchia da sua glória, como diz 1 Reis, capítulo 28, versículo 10 e 11. Quando a gente coloca os nossos olhos para a nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo. E essa presença enche-os todos com o seu Espírito Santo. Ou seja, a igreja então é o templo de Deus. E quem é o templo de Deus? Somos nós. Nós somos o templo de Deus. A igreja de Cristo. Quando a gente olha o apóstolo Paulo chega um momento em que ele repreende os crentes. E ao mesmo tempo o apóstolo chama a atenção deles para o fato de que a igreja é o único templo na qual Deus habita, de modo que a igreja é santa, porque o próprio Espírito de Deus habita na igreja, habita nela. Então existem várias passagens na Bíblia que vai nos falar disso. E eu estava meditando e pude ver que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3,16, escrevendo a carta aos Coríntios, Paulo fala ali explicitamente que o povo de Deus é o templo do Espírito Santo. Embora os versículos 16, 17 do capítulo 3 e 6 e 19 sejam muito semelhantes, o enfoque de Paulo é diferente em cada um deles. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós?
ele está aqui apontando para o povo de Deus em toda a sua coletividade e ao mesmo tempo em unidade, como sendo o santuário de Deus. E em seguida o mesmo apóstolo Paulo, ele revela que, em particular, a igreja é o complemento do corpo de Cristo como sendo o templo de Deus. Eu repito, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos irmãos, essa palavra de Paulo é uma palavra muito forte, consciente. E eu vejo que Deus se agrada de habitar no verdadeiro crente. E por causa da presença de Deus, santificadora do Espírito Santo, que é o que faz que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo que recebe a presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo ressaltou que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências, mas as virtudes do Espírito identificam aqueles que vivem e andam segundo o Espírito. Aquele que é verdadeiramente o templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo. Moldado segundo a ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas estão sob o controle do Senhor. E por isso que Jesus é o fundamento da fé. Coríntios capítulo 3, versículo 11. E que o pecado ali compromete o cumprimento dos propósitos divinos, devido à carnalidade estampada na igreja de Coríntios. Assim, quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada, encontramos direção, meus amados, para cumprir a vontade de Deus na vida da igreja e dos crentes, quando eles são usados como instrumento de pregação, como o Senhor assim deseja. Eu vou finalizar dizendo que cada crente torna-se habitação do Espírito de Deus para ser usado por Ele. E daí, meus amados, a necessidade da comunhão com o Espírito, buscando constantemente ser capacitado para ser um instrumento do Espírito no uso dos dons em toda a obra do Evangelho, até que se cumpra todo o propósito do Senhor na vida da igreja e na vida dos crentes. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.